O livro de Apocalipse, capítulo 6, vamos ler até o versículo 8. O título diz: O Cordeiro abre os selos. O primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi um ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém, irmão? Só até aqui. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, o livro de Apocalipse é o livro que o cristão mais teme, né? A gente fica... Dá até uma ansiedade de ler aquele livro e pensar: será que está chegando? Quando será a vinda de Jesus? Porque tem muita coisa em Apocalipse que vai acontecer antes de Jesus voltar e antes da igreja ser arrebatada. E o cristão, se ele quer ser salvo, se ele quer ser arrebatado, fazer parte da igreja de Cristo no céu, ele tem que estar atento aos sinais. E o primeiro cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, tão famosos cavaleiros do Apocalipse que as pessoas falam, o primeiro é o cavalo branco. E o cavaleiro, como muitos estudos apontam, é o anticristo. Lhe foi dada uma coroa, e ele tem um arco. Interessante é que a palavra arco, em grego, no original, representa um objeto pequeno e pontiagudo. E a palavra coroa, em espanhol, é corona. Coincidência, né? Tem coincidência na Bíblia? Eu creio, irmãos, que o cavaleiro branco já está na terra, como já foi pregado aqui na igreja. Já está agindo na terra. Já está presente, já tem sua coroa, já tem o seu arco e está vencendo. Porque não adianta você ser inoculado com algo que é experimental e contrai a doença mesmo assim. Então existe um ciclo contínuo de inoculação de 3ª dose, 4ª dose, 5ª dose. E as pessoas não percebem a maldade por trás disso. Tem um sistema que agora você só viaja internacionalmente se você tiver sido inoculado. Em Apocalipse mesmo, capítulo 16, versículo 13, diz que haverá uma marca que será colocada na mão direita, porém a palavra original em grego representa braço. E sem essa marca ninguém poderá comprar e vender. E eu acho interessante que o passaporte sanitário ele não cai.
ele não some. As pessoas não falam, não, realmente, você toma, você é inoculado, você pode contrair o vírus. Então significa o quê? Passaporte sanitário não vale de nada. Ninguém fala isso. Continua sendo exigido. Então, se essa inoculação experimental, que só vai ser concluída em 2025, se ela faz parte do sistema da marca ou não, a gente não sabe. Mas eu não vou fazer parte disso. Porque se o cavaleiro branco está agindo na terra, a gente precisa ficar atento aos sinais. Qual é o próximo cavalo que vem? Qual é o próximo cavaleiro que vem? Como eu preguei isso já há um tempo aqui na igreja. Quando a gente teve a revelação de que o cavaleiro branco, com a coroa, com um objeto pontiagudo, estava saindo na terra para reinar. O segundo selo, no versículo 4 diz, o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo cavaleiro do Apocalipse trará uma guerra maior do que as guerras que já houveram. Não é uma guerra de Irã, Iraque, Síria, Estados Unidos com Afeganistão. É um negocinho, né? Uma vírgula no meio da história. É uma guerra que envolve potências mundiais. É uma guerra que a gente está vendo agora, que a Rússia está querendo restabelecer o Império Russo. O motivo por trás da Rússia querer invadir a Ucrânia não é simplesmente porque os gasodutos passam por ali. A Rússia é um dos maiores produtores de gás do mundo. A Europa depende quase que 70% da energia desse gás. São as usinas termoelétricas. No Brasil, a gente tem sorte de ter hidrelétricas. A nossa energia é gerada por água. A gente cria uma represa muito alta, a água desce, essa água desce, bate, gira uma turbina, essa turbina gira, transforma em energia. A termoelétrica, ela pega esse gás aquece a água faz o vapor girar a turbina e gera energia. Vocês têm noção, irmãos? A Alemanha depende de 80%. 80% da energia da Alemanha é dependente dos gases que a Rússia produz. E a Ucrânia é o canal para esses gases. Então está todo mundo falando, ele quer dominar esse monopólio do gás. Não, não é só isso. Porque quando o Império Russo se dissolveu, a União Soviética, eles queriam, eles permitiram que os países, Polônia, Romênia, Ucrânia, fossem independentes, contanto que vocês não se aliem à Europa, que são inimigos da Rússia. Então a guerra é muito maior do que isso, porque a Ucrânia queria se aliar. E quando você se alia, você concorda que o exército americano pode entrar no seu país. Se o Brasil se aliar com os Estados Unidos, em termos de exército, eles podem colocar o exército deles aqui. E eles têm armas nucleares, então a Rússia falou, eu não quero isso. Você imagina uma potência da Rússia se unir com a China, porque são países, a Rússia é socialista, a China é comunista, eles se juntam. Contra o mundo inteiro. A gente está vendo o início de uma guerra muito grande, com muitos efeitos. E é a guerra que prepara o terreno para o cavaleiro do terceiro selo. Que o terceiro selo, no versículo 5, na segunda parte, diz, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Essa é a representação da escassez dos alimentos na terra. É a lei da oferta e da procura, que é a primeira coisa que alguém numa faculdade de administração aprende. Se você tem 10 itens para vender, ninguém quer comprar, você tem que abaixar o preço.
Enquanto você não abaixar o preço, ninguém vai comprar. Você vai abaixando, baixando. Aí quando está bem barato, aí você consegue vender todos. Agora, se você tem 10 itens e tem 1 milhão de pessoas querendo comprar, opa, peraí, não é mais R$1 que custa isso aqui, não. Agora custa R$100. Tá bom, eu quero. Não, aí você vai pagar 100? Não, peraí. Não, então deixa eu pensar direito aqui. Eu vou cobrar 1.000. Aí metade já não vai querer. Não, mas eu ainda quero. Não, você também quer? Não, então espera aí só um minutinho, vou aumentar o preço de novo. Isso é a lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura, maior o preço. Porque tem pouca oferta. E o que vai acontecer com o resultado da guerra? Eu acho interessante que eu participo de alguns grupos no Telegram de informações, né? Porque eu não confio na imprensa tradicional, que eles manipulam as informações. E um abençoado postou umas informações hoje que tudo está se convertendo para o Cavaleiro Preto aparecer. Por quê? A Rússia, junto com a Ucrânia, é responsável por 30% da produção do trigo mundial. Então, vocês estão ocupados fazendo guerra, quem é que vai plantar e colher? Então, 30% do trigo você já tira do mundo. O preço sobe. Outra coisa que vai impactar terrivelmente é no Brasil. A Rússia e a Bielorrússia são responsáveis por 50% da produção de fertilizantes. Você sabe, irmão, para que serve fertilizante? Quando você tem uma colheita, você produz o trigo, você produz a cana-de-açúcar, você produz todos os legumes, você colhe aquele legume. O alimento, ele puxa o nutriente da terra. E se você não colocar fertilizante na terra, essa terra ela não vai produzir mais. Você tira toda a vitamina do solo naquele alimento. E aí os produtores precisam jogar fertilizante na terra, para a terra, como se fosse uma vitamina, sabe? Para a terra conseguir produzir de novo. Senão você vai plantar ali, na próxima colheita vai ter metade. E aí na outra colheita vai ter metade da metade. E se a Rússia e a Bielorrússia são responsáveis por 50%, metade, irmão, metade da produção de fertilizante no mundo. E eles avisaram, e foi manchete recente do G1, de que eles não vão mandar mais fertilizantes para o Brasil por tempo indefinido. A produção vai começar a cair. Se a produção vai começar a cair, diminui o número de gente no mundo? Muito pouco, né? Com a pandemia, com a guerra, muito pouco, né? Então tem muita gente ainda para alimentar, né? Então o que o preço vai acontecer? Então a gente tem que ficar ligado nos sinais, irmão. Porque o Cavaleiro Branco já veio. O Cavaleiro do Cavalo Vermelho já veio. Quer dizer, está aqui. O próximo é o Cavaleiro Preto. E o quarto selo diz que o Cavaleiro Amarelo, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, é chamado de morte. O inferno estava seguindo, no versículo 8. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra. 25%. 1/4 da população mundial vai morrer. Para matar a espada, pela fome, com mortandade por meio das feras da terra. As coisas vão se conectando. E a gente vai vendo que a gente está vivendo dentro do livro de Apocalipse. E aí, irmãos, a gente tem que se autoanalisar, é momento de se autoanalisar. Acabou o tempo de brincadeira, acabou o tempinho de ir na igreja porque não tem nada para fazer. É compromisso com Deus. Porque eu quero ser salvo. Eu quero de Deus. Então eu tenho que me santificar. Orar, eu tenho que jejuar. E cabe a cada um de nós nos analisarmos, irmãos. Porque a única coisa que vai te afastar disso é o pecado. Não é hora de procurar bênção. Sabe qual é a maior e única bênção que você tem que procurar?
ser salvo. Você quer presente maior do que você fechar os seus olhos no leito de morte e abrir e ver luz? Porque ninguém para pensar no contrário, né? Fechar os olhos no leito de morte e abrir. O sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Então a gente tem que desejar ver luz, desejar ver seres de luz, perguntar para os anjos, onde está Jesus, posso falar com ele? Aonde que eu vou morar? Cadê os meus parentes que eram da igreja? Posso lá falar com eles? Posso conversar com Moisés? Eu quero conversar com Moisés, irmãos. Eu quero perguntar para ele como foi a sua vida, os detalhes que não estão na Bíblia. Você já imaginou conversar com Paulo? A gente tem que desejar esses momentos, irmãos. A gente precisa desejar momentos na glória de Deus. Porque o nosso único objetivo na terra é ser salvo. O nosso único objetivo na terra tem que ser buscar a salvação. E o livro de Apocalipse, ele existe para nos dar as pistas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.